Os meus cumprimentos a todos os que nos ouvem e participam. E eu enfatizo a participação porque quem fica até o fim envia perguntas ou comentários e compartilha, faz com que a plataforma divulgue mais o nosso canal. E, principalmente, se você der o seu like ou dislike, conforme o seu entendimento. Bem, hoje nós estamos iniciando um estudo sobre as lições que podemos colher do episódio da cura do cego Bartimeu, que é muito rico de significados. Então, nós nos centramos no texto bíblico que descreve o episódio da cura do cego, né? E fizemos poucas referências além daquele trecho que descreve isso, que é uma coisa descrita em 3 dos 4 evangelhos, mas nós nos centramos apenas em um, porque todos os 3 que descrevem o episódio o fazem do mesmo modo, com algum detalhe a mais ou a menos que não chega a ser importante, né? Então, umas considerações preliminares que nós sempre fazemos foram aqui consideradas as seguintes variáveis do fenômeno, né? Quem analisa os milagres em geral, e particularmente o milagre da cura do cego, pode ter uma reação de duvidar quanto à realidade do fato narrado. Aquelas pessoas que duvidam da Bíblia, e duvidam, será que isso aconteceu? É um dos questionamentos que nós nos propomos a dialogar com ele. Outra perspectiva, outra reação, é daquelas pessoas que procuram naturalizar o fenômeno, né? Que dizem assim, acontecem coisas que são havidas como milagre, mas na realidade foram fatos naturais, né? Vamos nos debruçar sobre isso. E também tem uma terceira posição, que diz, tudo bem, aconteceu, foi milagre, entendido o milagre como alguma coisa que se coloca acima das leis da física, das leis naturais, né? Então, tudo bem, houve mesmo, mas cessou. É o chamado cessacionismo. Cessou porque aquilo foi só para a implantação do cristianismo, aquilo foi só nos dias apostólicos. Não acontece mais. E uma quarta posição é aquela que diz, bem, aconteceu e vamos extrair lições, inclusive para os nossos dias, né? Então vamos contemplar essas 4 posições. Começando por fazer algumas considerações sobre o cessacionismo. Por que começando por aí? Poderíamos começar, ou ter começado pela negação, né? Hoje se usa um termo que eu acho que é um neologismo, negacionismo, pelo negacionismo. Não aconteceu, isso aí foi o entusiasmo dos apóstolos que criaram essas coisas, isso aí é ficção e tal. Mas, como os que nos ouvem, em geral, são cristãos e são mais permeáveis à discussão sobre cessacionismo, sobre o fato de que os milagres existiram, mas cessaram. Então, vamos começar por aí, né? Então, explicando o que é cessacionismo, já iniciamos uma breve consideração sobre isso, lembrando que é uma corrente teológica, e uma corrente teológica dentro do cristianismo, que não põe em dúvida a Bíblia, que não põe em dúvida os milagres bíblicos, mas diz que eles não acontecem mais, né? E o que se vê hoje são equívocos, são interpretações ingênuas de determinados fenômenos ou fraude, né? Embora essas coisas todas aconteçam realmente, tem interpretações ingênuas de fenômenos, tem sim, tem fraude, tem sim, mas não é só isso, né? A nossa posição é de que não é só isso, é de que os fenômenos têm continuidade, e sobre isso nós dizíamos. No texto que eu pretendo enviar
hoje mesmo, porque eu não tenho ultimamente enviado os textos, mas vou voltar a enviá-los, né? Então, o texto que nós preparamos para esse estudo diz: cessacionismo é uma corrente teológica do cristianismo que entende que os milagres bíblicos cessaram nos dias apostólicos, tendo sido apenas manifestações destinadas a permitir a implantação do movimento cristão. Portanto, já teria cessado desde então, sendo os fenômenos posteriores deslocados para o campo da parapsicologia do acaso ou da fraude, né? Bem, é interessante que quem tem essa posição cessacionista nega todos os milagres contemporâneos e nega exigindo prova positiva dos milagres. A gente, comumente, nós vemos ou fazemos nós mesmos declarações que são testemunhos de que houve uma resposta à oração e alguém se curou, ou alguém teve resposta que foi um livramento de um conflito, de um processo judicial, ou que alguém que estava com dificuldade de ganhar o pão de cada dia obteve emprego ou fechou algum negócio favorável, ou algum conflito foi pacificado. E aí o cessacionismo diz: isso é uma interpretação ingênua, aconteceu aleatoriamente ou aconteceu por causas naturais. Mas essa posição de cobrar uma prova positiva, não, você teria que provar que foi uma intervenção divina, essa posição não se sustenta, porque prova positiva não se exige nem em processo judicial. Ninguém pode provar que é inocente. A culpa é que tem que ser provada. O ônus da prova é que cabe a quem alega. Quem alega que aquela declaração, aquele testemunho de um milagre é falso ou é ingênuo, essa pessoa tem que provar que aquilo é falso. Então, está se invertendo o ônus da prova. Não, mas quem alega que houve milagre, a prova, o ônus da prova cabe a quem alega. Então, quem alega que houve milagre deveria provar. Não, quem alega que aconteceu um fato, aconteceu uma cura, ou aconteceu a pacificação de um conflito, ou alguma outra coisa. Ele está alegando o fato e está associando o fato à oração. E, portanto, a uma intervenção divina. Mas não está acusando ninguém. Portanto, não tem o ônus da prova. Ele não tem que ter prova positiva. Positiva é uma prova que não se exige. Nem no direito processual, essa prova positiva é chamada de prova diabólica, nem na medicina. Não se prova que uma pessoa está sadia. Você faz um exame de imagem e uma radiografia, uma tomografia, alguma coisa, não mostra uma doença. Então, não tem prova positiva de doença, mas não tem prova positiva de saúde, né? Tanto não tem que existem histórias de check-ups com tudo que é exame. E tinha um médico que tinha um programa na rádio universitária que dizia que deixou de trabalhar com exames preventivos porque fazia isso e um dia, depois de receber o resultado de todos os exames, e era uma grande quantidade de exame de um paciente, felicitou o paciente porque ele estava muito bem, e o paciente saiu do consultório dele, pegou o elevador para ir embora e morreu dentro do elevador, né? Então, não existe prova positiva, existe prova negativa. Ah, está aqui, o eletrocardiograma diz que o seu coração está com uma arritmia, ou um exame de imagem diz que você tem um tumor no pulmão. Mas, não apareceu o tumor no pulmão, não quer dizer que você esteja sadio, né? Bem, então,
afastamos a ideia de que o ônus da prova cabe a quem alega, mas existem fatos que corroboram. Tem muitas histórias e quando você tem muitas vezes a observação de um fato, esse fato ganha uma certa credibilidade. Não estamos falando em prova, até porque estamos falando de fé, e se houver prova não é fé, é conhecimento. Não é? Então, fé, biblicamente, é a esperança das coisas que não se veem. Portanto, não é conhecimento no sentido objetivo, positivo. Né? É algo que está associado à esperança. E há motivo de sobra para haver esperança, para haver até convicção de coisas que não se veem, o que é que não se vê em provas positivas. Mas tem estudos feitos aí, pesquisa randomizada. Pesquisa randomizada é aquela que tem grupo de controle, que é quando você separa dois grupos de pessoas com a mesma, digamos, com a mesma doença, submete um dos grupos a um tipo de tratamento, digamos, a um remédio, e o outro grupo não submete, mas dá um placebo fingindo que está dando aquele mesmo remédio para não haver um efeito psicológico. Então, ambos os grupos acreditam que estão tomando remédio. Um deles está tomando mesmo e o outro não. E aí o resultado é comparado. Isso é pesquisa randomizada. E já foi feita pesquisa randomizada com um grupo de oração. Pessoas com tipo de doença grave foram separadas em dois grupos e havia um grupo orando por um desses. Haviam pessoas orando por um desses grupos de enfermos. E o outro grupo de enfermos não tinha ninguém orando por ele. Né? Então, os resultados foram diferentes. Né? E favoreceram um grupo pelo qual algumas pessoas estavam orando. Né? Isso, de fato, não é uma pesquisa randomizada definitiva, ou digamos, não tem um sentido de uma prova clara, porque você não sabe se tinha alguém orando também fora do grupo de oração pelo outro grupo. Né? E também não podemos replicar. Não posso dizer que se você repetir 10 vezes esse tipo de experimentação, eu digo experimentação para diferenciar de experiência, porque experiência é aquela da vovó, né? Aquela vivência da vovó, que não é randomizada, que não é. Né? Mas se você repetir 10 vezes esse tipo de experimentação, não sabemos que você vai ter 10 vezes o mesmo resultado. E muito provavelmente não. Né? Certamente não teremos. As respostas de oração não são replicáveis. Né? Por quê? Porque a soberania de Deus é que decide e decide como Ele quer. Então, não vamos afirmar que temos prova positiva de milagre, mas temos plausibilidade, temos condições de dizer, olha, isso não é brincadeira, não. Isso, né? Podemos dizer até que é preciso fé, sim, para acreditar em milagre. Mas é preciso mais fé ainda para duvidar, a fé negativa. Porque depois de uma pesquisa com grupo de controle dar resultado, depois de inúmeros exemplos, inúmeros testemunhos, entre os quais pode haver ingenuidade, pode haver conclusão precipitada e pode haver fraude, mas não todos. Se você pega milhares e milhares de testemunhos, não vamos supor que todos esses milhares e milhares de testemunhos sejam ingenuidade ou fraude. Né? Bom, então são considerações sobre o cessacionismo, mas não são ainda as principais da nossa reflexão. A nossa principal reflexão, a nossa principal análise, o nosso principal argumento contra o cessacionismo, ou favoravelmente à continuidade ou à continuação dos milagres, é o fato de que, se temos como pressuposto a existência de um Deus, portanto, se estamos na perspectiva do monoteísmo, e do monoteísmo cristão ou judaico-cristão, em que esse Deus único
se comunica, se revela, atua, responde a apelos. Então, e se acreditamos que esse Deus é imutável e é eterno, e se as suas criaturas com quem ele se relaciona têm uma natureza humana que não é só moldada, não é só formada por circunstâncias históricas, não é só produto do meio cultural ou das circunstâncias históricas, mas tem um núcleo que é da natureza humana, é próprio da natureza humana. Então, o Deus que é o mesmo não teria por que mudar o procedimento com criaturas que são as mesmas. Se temos natureza humana, somos os mesmos desde tempos imemoriais. E é muito fácil constatar isso, embora a tradição influenciada pelo iluminismo rejeite isso, porque se a gente aceita que existe uma natureza humana, nós não podemos aceitar que uma fórmula, uma receita, vamos dizer assim, uma receita política, social, econômica, possa mudar um homem. Se nós não aceitamos isso, nós não estaremos abertos à ideia de que, mudando a sociedade, criando uma sociedade justa, mudaremos o homem e teremos um homem bom. Ou, se não acreditamos que o homem nasce bom e a sociedade é que o corrompe, como disse o Rousseau naquela obra famosa, né? Ele estaria errado, até porque ele nunca disse quem corrompeu a sociedade. Se todos os homens nascem bons, como é que surgiu uma sociedade má para corromper esse homem? Né? Mas, se não aceitamos isso, então não aceitamos os projetos utópicos de reforma ou de revolução social para criar uma sociedade perfeita e um homem perfeito. Né? Aperfeiçoando o homem, dando uma voltinha lá pelo aperfeiçoamento da sociedade. Primeiro você aperfeiçoa a sociedade, aí o homem fica perfeito. O novo homem. Na tradição judaico-cristã, nós temos a expectativa de um novo homem, mas um novo homem por obra de Deus através do Espírito Santo. Agora, um novo homem, através de uma reforma social, não se harmoniza com a ideia bíblica, com a tradição judaico-cristã. Então, se temos um homem que não muda, e é fácil verificar isso, e não precisa recorrer à Bíblia para ver isso. Eu repito 1000 vezes quando trato desse assunto, que se você olhar para a literatura da Grécia do período clássico, se você olhar para a obra de Sófocles, você vê, se você olhar para as diversas obras do teatro e da literatura grega de há 28 séculos, de há 30 séculos quase, você vê a mesma natureza humana. Né? Inclusive, a psicanálise usa a mitologia grega para explicar certos fenômenos estudados pela psicanálise. Daí o complexo de Édipo, o complexo de Eletra, o complexo de Anfitrion, são formas de tentar compreender a natureza humana que o Freud usou para expressar essas formas, para elaborar essas explicações, usou uma literatura multimilenar. Ora, se o homem de há 28 séculos, como da peça Édipo Rei, ainda se presta à compreensão do homem contemporâneo, é porque tem uma natureza humana, porque a sociedade mudou muito nesse período. E apesar da sociedade ter mudado, a explicação da conduta humana continua válida por cima de todos esses séculos, de todos esses milênios. Né? Então, um dos pressupostos ou das premissas da nossa reflexão para o aproveitamento das lições do cego Bartimeu é que o homem tem uma natureza humana assim, que Deus é eterno e não muda,
e que as relações entre Criador e criatura não mudam, e, portanto, se houve milagres nos dias bíblicos, eles também podem continuar existindo agora e sempre. Bom, esse é o nosso diálogo com um dos quesitos que nós levantávamos nas considerações preliminares, quando dizíamos: tem a dúvida do fato narrado, que é o negacionismo, tem a naturalização do fato, tem a discussão sobre a cessação e sobre as lições que podem ser extraídas de tais acontecimentos. Nas considerações preliminares, a discussão sobre o cessacionismo eu pus em terceiro lugar, mas na hora de desenvolvê-las ou tratá-las analiticamente, eu comecei pela terceira, que é a discussão com o cessacionismo, né? Mas refutamos o cessacionismo e usamos uma citação bíblica lá de Mateus 28, 20, onde lemos: uma promessa feita sem prazo de validade. Porque as promessas bíblicas não têm prazo de validade. Nós estamos aqui partindo do pressuposto de quem aceita a Bíblia como revelada. Então, o que é que nós lemos em Mateus 28, 20? Ensinando-as, referindo-se às pessoas. Para entender melhor, eu poderia ter citado o versículo anterior, ou os versículos anteriores. Mas, como a nossa audiência é, sobretudo, de pessoas que conhecem a Bíblia, eu citei apenas o excerto, que vai direto à questão do cessacionismo, né? Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Porque aqui é a chamada grande comissão. Antes, os versículos anteriores diziam: ide por todo mundo e pregar o evangelho, ensinando e batizando, etc. Né? Então, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aí eu coloquei em negrito: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então tem uma promessa do Criador de estar com as criaturas que o seguem até a consumação do século, e não apenas somente nos dias apostólicos, não apenas somente nos dias da fundação do cristianismo, do movimento cristão, somente no início do movimento cristão. Eu digo movimento porque não havia igreja institucional. A Bíblia fala em igreja, o Novo Testamento fala em igreja, mas quando o Novo Testamento fala em igreja, não se refere às igrejas institucionais ou instituídas pelos homens. Fala no que alguns teólogos chamam de igreja mística e outros chamam de igreja invisível, e eu prefiro chamar de igreja espiritual, que não é uma igreja que tem uma placa, que tem um nome, que tem um CNPJ. Por isso é que é espiritual, conforme eu costumo chamar, ou mística, ou invisível, como dizem outros. Invisíveis porque não tem uma placa que você veja, não tem um título, não tem um CNPJ para você ver. Então, que igreja é essa? É a dos que estão em Cristo. E é claro que quem está em Cristo, depois que surgiram as igrejas instituídas, com placa e com CNPJ e com organização burocrática e com lideranças instituídas, com a institucionalização de formas de rito. Então, é claro que nessas igrejas, no meio delas, existem pessoas que fazem parte da igreja mística, da igreja espiritual, da igreja invisível. Mas nem todas as pessoas, de qualquer que sejam as igrejas que se escolha como exemplo, não quer dizer que todos os que estão nela façam parte da igreja espiritual. Por isso é que alguns chamam de invisível. Porque você chega numa igreja que tem uma placa, que tem um CNPJ, e você olha assim para quem é que está lá dentro. E você não sabe daqueles quais são os que estão em Cristo. Ah, mas todos dizem que estão. Todos dizem, mas não sei se estão. Né? Então seria invisível, porque não seria factível que se dissesse: olha, aquele ali, aquele outro estão em Cristo. Né?
também daí o nome de igreja mística, porque não é algo que possa ser captado pelos sentidos, pela visão, pela audição e tal, né? E eu prefiro dizer igreja espiritual, porque você não sabe qual é a espiritualidade dos que estão ali. Pode ser que todos estejam em Cristo. Você entra numa igreja e lá dentro, todo mundo ali está em Cristo. Maravilha. Mas pode ser que nenhum esteja. Ou que uma parte esteja e outra não. Em qualquer igreja, calma. Tá? É claro que estamos falando aqui de quem está em Cristo. A igreja invisível, a igreja espiritual, a igreja mística é constituída por quem está em Cristo. Aí a questão é, numa igreja que não se diz cristã, que não reconhece a divindade de Cristo, que não reconhece a ressurreição de Cristo, que é o que nos salva. O sacrifício, a morte seguida da ressurreição. Sem a morte, o sacrifício de um lado e a ressurreição depois, isso não haveria cristianismo. Porque o cristianismo é uma doutrina de salvação, que diz que nós estávamos condenados por termos rompido com o Criador ao comer do fruto da ciência do bem e do mal, chamando a nós mesmos a faculdade de dizer o que é o bem e o mal, e erramos, daí para o pecado, que tem como um dos seus significados o sentido de errar o alvo. Então, esse rompimento com o Criador é a perdição. E qual é a salvação? É a reconciliação com o Salvador. E como é que se dá essa reconciliação? Reparando a ofensa de dizer, olha, não lhe sigo mais, não quero a sua proteção. A ideia de que havia um paraíso era a ideia de uma proteção. Como? Guiando a criatura para que ela não errasse. Aí, não quero mais ser guiada como a criança que sai de casa, não quer mais a proteção dos pais. Está rompendo relações com os pais, está ofendendo os pais, pedindo, não quero mais relação com você. Né? E como é que se dá a reconciliação? Bom, a reconciliação de uma ofensa tem que ser proporcional à ofensa. E a ofensa é do tamanho da parte ofendida, não do tamanho de quem ofende. E a parte ofendida é Deus, que é infinito em seu tamanho, em seu valor, em sua importância. Então, é claro que quem ofendeu não tem estatura, não tem dimensão, não tem valor para refazer, para, de certo modo, indenizar ou apaziguar a parte ofendida. Então, alguém do tamanho da parte ofendida precisaria fazer a reconciliação, se sacrificando pela ofensa que foi da criatura. E só tinha uma pessoa do mesmo tamanho, que era um membro da Trindade. Daí o sacrifício de Cristo. Então ele morre. Muito bem, morreu para nos reconciliar, assumiu as nossas culpas. Agora é preciso ressurgir. É preciso ressurgir para que fique evidente que a reconciliação foi aceita. Porque Cristo morre e o Pai o ressuscita. Mas não foi o Pai que ressuscitou, foi ele mesmo como membro da Trindade. Muito bem, não vamos entrar nessa discussão. De qualquer maneira, ressurgiu. Ressurgiu mostrando que teve aptidão, teve capacidade de fazer a reconciliação. Porque se ele tivesse ficado no nosso lugar, assumindo as nossas culpas e, portanto, a posição de alguém que está inimigo do Criador, ele não ressurgiria. Tá? Não teria poder, foi ele mesmo, poder dele mesmo, muito bem. Mas poder de alguém que estava reconciliado com o Pai. Né? Então, se temos isso, e em Mateus manda que os que o seguem divulguem os seus mandamentos, o seu evangelho, prometendo que estará com eles até a consumação dos séculos, significa que os milagres não têm prazo de validade. Né? Não perderam a validade após os dias apostólicos, após a fundação do movimento, a consolidação do movimento cristão. Né? Também não significa, repito, que quando eu digo que a igreja espiritual não se confunde com nenhuma igreja específica, não quero dizer que quem esteja numa igreja que não é cristã, ou que nem é da tradição judaico-cristã, que não reconhece sequer o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, como o monoteísmo que ela aceita se ela for monoteísta.
Então, muito provavelmente, numa igreja dessa, não tem ninguém que esteja em Cristo. Porque quem está ali não está aceitando a divindade do Cristo, não está em Cristo. Portanto, não faz parte da igreja espiritual, que muitos chamam de mística ou invisível. Né? Então, é claro que quem está em uma igreja que seja animista, e hoje o animismo volta com muita força, porque se fala no... porque o universo conspira, porque há uma vibração, há uma energia universal. Energia é natureza, e quem adora a natureza é animista, como o índio que adorava uma árvore, ou a lua, ou o sol, ou uma estrela. Né? E quem é animista não é cristão, portanto não está em Cristo. Portanto, não tem ninguém da igreja espiritual no animismo, não tem ninguém da igreja espiritual no politeísmo não cristão, não tem ninguém da igreja espiritual em um monoteísmo que não seja cristão. Bem, então dialogamos com o cessacionismo. Passemos à naturalização dos fatos havidos como milagres. Bem, estamos falando de curas, estamos falando de pacificação de conflitos, estamos falando de ganhar o pão de cada dia com empregos ou renda. Estamos falando de libertação de dependência química. E estamos falando de fenômenos que, à luz dos fatos naturais, são havidos como impossíveis ou como altamente improváveis. Eu já mencionei nos nossos estudos o caso de uma professora de psicologia que foi estudar em São Paulo tratamento de dependente de heroína. Na época, a heroína era a droga havida como mais forte, a dependência impossível de libertar o paciente. E o tratamento consistia em o paciente ministrar ao paciente uma droga substituta que fosse menos danosa. E aquela professora ficou muito surpresa porque alguns pacientes abandonaram o tratamento porque aceitaram a Cristo e foram libertos da heroína, da dependência química da heroína. E ela entendeu que aquele era um milagre, era um fenômeno extraordinário e se converteu, aceitou a Cristo. Mas quando voltou, sofreu muitas pressões no ambiente de trabalho e terminou apostatando, abandonando a fé que tinha aderido. Bem, temos aí um fenômeno extraordinário, como tantos outros, talvez alguns até mais extraordinários, né? E que não foram uma fraude. E nem uma conclusão ingênua, como alguém que toma um chá que não tem nenhuma propriedade e uma infecção passa porque tem uma curva de evolução das infecções, dentro daquele prazo a infecção ia realmente passar, e a pessoa se curou apesar do tratamento e não por causa do tratamento. Então, dizer que houve milagre, muitas vezes é ingenuidade, como é ingenuidade pensar que, digamos, um chá de caco de telha cura a infecção de garganta. Né? Mas estamos diante de situações extraordinárias que muitas pessoas naturalizam. Né? Havia até um livro que aí nos anos 70 era muito indicado, inclusive nas igrejas, de um arqueólogo inglês, ou britânico, inglês ou escocês, não saberia dizer, sei que é britânico, que se chama E a Bíblia Tinha Razão. O cara escreveu um livro para apoiar a narrativa bíblica, mas não acertou bem no alvo, não, né? Porque ele procurou naturalizar todos os milagres bíblicos.
Moisés passou com o povo hebreu pelo Mar Vermelho. Aí ele diz, é porque houve um vento, e um vento forte pode separar as águas do mar. Né? Outro, e o Cristo? O Cristo nasceu de Maria, Maria engravidou sem conhecer homem. E aí, não, mas isso é partenogênese. Tem algumas espécies, é um fenômeno natural. Como o vento é um fenômeno natural que pode abrir o mar, o ciclone pode abrir o mar, uma mulher pode engravidar por partenogênese. E assim, vários outros exemplos, né? Um exército marchou contra Israel e Israel orou, e durante a noite o anjo do Senhor feriu a 185 mil. E ao amanhecer o exército inimigo todo tinha morrido. E o rei que vinha conquistar Israel volta para a terra dele, derrotado sem ter tido combate, e chega lá é assassinado. Isso é porque foi uma bactéria, porque tem uma bactéria tal que um exército de 180 mil, 185 mil homens, com muitos cavalos e camelos, bebendo água, e o rei de Israel tinha mandado aterrar as fontes de água, e estavam bebendo poças de água estagnada e tal, e tinha essas bactérias lá. Naturalizou o fenômeno, né? Mas não negava. Ele estava querendo dizer que, bem, as bactérias estavam lá e Deus age assim, por meios naturais. E, de fato, age muitas vezes assim, por meios naturais. Mas qual é a restrição que estamos aqui fazendo ao livro, e a Bíblia tinha razão? É que Deus não age só por meios naturais. Na maioria das vezes, sim, e eu nem gosto de chamar de milagre quando ele age por meios naturais. Eu gosto de dizer que houve uma intervenção de Deus. Foi a bactéria que matou 180 mil homens durante a noite. Durante uma noite. Que tenha sido. Aí não seria milagre, seria uma intervenção. Eu reservo a palavra milagre, ou milagre em estrito senso, podemos falar dessa intervenção como milagre lato sensu, milagre em sentido amplo. Mas milagre em estrito senso, aquelas manifestações reais que contrariam as leis da natureza. Digamos, durante a batalha, Israel precisava de mais tempo para vencer uma batalha e o dia foi prolongado. Na linguagem da época, dizia o sol parou até Israel vencer a batalha. Ou o rei estava doente, ia morrer e precisava confiar na palavra do profeta, e o profeta disse, você quer o quê? Eu quero que o relógio recue. O relógio era uma sombra, né? Uma vara para projetar a sombra do sol. E o movimento da sombra, conforme o movimento da rotação da Terra em relação ao Sol, à medida que o movimento da sombra ia mudando a intervalos e ângulos, aquilo marcava o tempo. E então ele pede para marcar um tempo retrocedendo a sombra do relógio de sol. E acontece. Bem, para voltar o tempo, aí sim, viola todas as leis da natureza, e aí sim é o que eu chamo de milagre em sentido estrito. Né? E quando ele procura naturalizar todas as manifestações extraordinárias, aí me parece que ele está sendo sensacionista de um certo modo, ou negacionista quando diz que não existe milagre em sentido estrito. Quando ele diz, bem, Maria engravidou porque foi um fenômeno natural que é a partenogênese. Partenogênese é como os biólogos chamam o fenômeno de certas espécies animais que a fêmea pode ter filhos sem o concurso de macho. Né? Um problema que está tendo nos Estados Unidos com uma espécie invasora de uma cobra é que essa cobra se reproduz por partenogênese. Então fica difícil exterminar essa espécie invasora se uma fêmea que escape vai se reproduzir. Né? Muito bem.
Não é um negacionismo pleno, mas é um negacionismo parcial. Dizer que todos os fenômenos extraordinários são, de alguma forma, uma expressão de um fenômeno natural. E aí, isso muitas vezes desvia completamente o foco da ideia de milagre, mesmo em sentido amplo, mesmo de intervenção. Como, por exemplo, quando se diz que um fenômeno não é milagre, é um fenômeno parapsicológico. Aí isso é parapsicologia. Se é parapsicologia, não tem sequer intervenção, mesmo respeitando as leis da natureza. Né? E me parece que seria uma prova negativa inconclusa, porque quando você diz isso aqui não é milagre, é parapsicologia, você não está dizendo o que é um fenômeno parapsicológico. E tem ali uma pessoa que de repente consegue produzir certos fenômenos e aquilo é explicável pela parapsicologia. Mas o que é essa parapsicologia? A, 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 a análise muitas vezes é permeada de palavras que não são bem explicadas. Quando a gente diz que uma coisa é transe, tem ali um fenômeno de alguém que diz que incorpora espíritos ou que está sofrendo uma possessão demoníaca e manifesta certas coisas. E aí é muito fácil dizer isso aí é um fenômeno, é uma transe, isso aí é um caso de transe. Sim, tudo bem, é transe, mas o que é transe? E transe é um fenômeno natural e vem aí uma explicação psicológica ou neurológica, né? Mas essa explicação é completa? É um fenômeno assim e assim, mas esse assim e assim é inteiramente natural. Então, me parece que o negacionismo, pela via da naturalização dos fatos, exige mais fé do que a crença no extraordinário. Né? Por exemplo, acreditar que um furacão, um tufão abre o mar e uma multidão de 1 milhão de pessoas ou mais atravessa a pés enxutos, enquanto esse furacão, que é forte bastante para abrir as águas do mar, não derruba ninguém. A gente vê um tornado agora no Paraná e as pessoas tinham que se agarrar nas árvores, se agarrar em toda parte que tem um vendaval, as pessoas se agarram num poste, né? se seguram na árvore para não serem arrastadas, para não saírem voando. Né? Aí você tem um furacão que abre o mar, e nenhum furacão daqueles F5 que acontece tanto nos Estados Unidos jamais abriu o mar. O furacão, para abrir o mar, teria que ser muito mais forte do que um F5. E, no entanto, as pessoas passavam pelo meio dele, pelo olho do furacão, para usar a expressão, e não eram levadas pelo vento. Né? Então é preciso mais fé do que acreditar simplesmente no fenômeno extraordinário. Né? Bom, feito isso, nós passamos às considerações acerca das lições que a gente tira da cura do cego Bartimeu. E aí nós centramos essas considerações todas no relato do episódio que é feito no Evangelho de Marcos. Por que eu escolhi o Evangelho de Marcos? Porque Marcos, em geral, é mais enxuto. Né? A narrativa dele é mais concisa e mais densa. E nós não estaríamos convidando os que nos acompanham a uma leitura mais extensa. E por que só Marcos? Eu poderia ter cruzado aqui com as narrativas de Mateus e de Lucas, mas eu estaria convidando os que nos acompanham a gastar um tempo ou investir um tempo maior. Como as pessoas
em geral, não tem muito tempo. Hoje todo mundo é muito ocupado, apesar da vida ter se tornado mais fácil, né? É uma perplexidade que muitas vezes quem contempla os fatos sente, é que o mundo ficou muito mais fácil, porque você paga tudo hoje pelo celular e você pode, pelo telefone ou pelo computador, resolver muita coisa. Porque se você precisar de compras, você pode pedir, alguém vir deixar a compra na sua porta, né? Não é só o iFood que faz isso. O serviço de entrega é muito comum. E todo mundo tem carro, e quem não tem carro pode pegar o aplicativo, o carro de aplicativo. E os bairros hoje todos são praticamente autônomos e todo mundo tem perto de casa um supermercado, uma padaria, uma farmácia, um restaurante, uma academia de ginástica, um salão de beleza, tudo perto de casa. E as famílias têm um número menor de filhos para cuidar. E apesar disso, as pessoas não têm tempo para nada, né? Temos mais facilidades e, no entanto, somos mais ocupados. Então, eu não quero abusar da tolerância dos que nos ouvem, tornando os nossos estudos mais prolongados. Então, nos baseamos só em Marcos. E Marcos narra o episódio com o cego Bartimeu no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, entre os versículos 46 e 52. São apenas 7 versículos, e nós transcrevemos todos eles. E transcrevemos e inserimos ao longo do texto marcadores diferentes dos números de capítulos, dos números de versículos. Eu poderia simplesmente fazer o estudo voltando ao texto e citando cada vez um versículo. Mas alguns versículos eu quis tirar mais de uma lição de um mesmo versículo. Então eu usei marcadores diferentes do número de versículos. Usei letras, né? Então, ao longo do texto, quem recebeu o texto que eu vou enviar vai observar que está cheio de parênteses contendo letra. Na verdade, vai da letra A à letra O. E tem, inclusive, o K pelo meio, né? Eu fiquei na dúvida, eu boto o K ou não boto o K, mas botei o K. Hoje está muito cheio de palavra estrangeira no português falado no Brasil, né? Eu até conversava ontem aqui com a Josefina, eu acho que o português falado no Brasil é a língua mais permeável do mundo à mudança, à transformação, né? Então a gente, a propósito de que nós ouvíamos alguém usar algumas palavras que há muito tempo não ouvíamos, e despertamos para o fato de como o léxico, né, o vocabulário do português falado no Brasil muda, como algumas palavras são como que excluídas da linguagem cotidiana rapidamente, e outras são introduzidas, né? Antigamente, a proteína do boi se chamava carne. Hoje, nos restaurantes, dizem proteína, né? E às vezes eu tenho vontade de um dia chegar num restaurante desse que diz que você vai pesar diferente a proteína, né? E diz, olha, a proteína que eu quero é queijo. E vou ver se eles têm. Não, aqui proteína, não, queijo é proteína também, proteína animal, meu amigo, né? Ou então pedir uma proteína vegetal. Não, a proteína que eu quero aqui é coco, né? ou abacate. Né? Bem, mas feitas essas considerações, vamos à leitura dos capítulos, ou dos versículos, dos 10 versículos, dos 7 versículos do capítulo 10 do Evangelho de Marcos, né? Então, lemos em Marcos 10, 46 a 52, os fatos ligados à cura do cego Bartimeu, relacionando as pessoas, o lugar
em que se deu a ocorrência e as atitudes, as iniciativas das pessoas. Por que eu destaco o lugar, as pessoas e as condutas? Bem, porque toda história, seja um conto, seja uma crônica, seja uma novela, seja um romance, seja um relatório de uma pesquisa histórica, sociológica, antropológica, seja um relatório uma investigação policial, ou numa sentença, quando o juiz, numa das partes da sentença, relata os fatos, tem ambiente, tem pessoas e tem condutas. Né? E essas três coisas se unem formando um enredo. Em teoria literária, os críticos literários também usam como sinônimo de enredo a palavra intriga. Tem uma intriga, chamando de intriga esse conjunto, essa teia de relações entre as pessoas, os ambientes e as condutas das pessoas. E por que diferenciar pessoa de conduta? Não. Você diz pessoa, já está dizendo conduta? Não. Quando eu digo pessoa, no caso aqui, por exemplo, estou me referindo a um cego, e que além de cego era mendigo, que ele estava sentado à margem da estrada mendigando, e falo de uma determinada cidade. Né? E esse é o ambiente, que devia ser num lugar aberto, porque ele estava na margem do caminho, que, de um modo geral, entendemos que seja uma estrada, e não uma rua interna da aldeia ou da cidade, porque Jesus e os discípulos estavam saindo de uma cidade, iam para outra. Né? Então, lemos. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu. Então, ele estava saindo de Jericó. Então, certamente era na saída da cidade, já era uma estrada, era na beira da estrada. Né? Bem, então, o que são características da pessoa? Uma pessoa que é central na narrativa era cego e era mendigo. E estava na margem da estrada. A posição, o lugar, vai ter um significado também. Né? Outra coisa é o que o cego faz. Então, estamos falando da pessoa e podemos falar também da conduta da pessoa. Porque a mesma pessoa poderia ter tido outra conduta. E deve ter tido outras condutas. Mas estamos falando das pessoas, estamos falando das condutas. Outra pessoa também central no enredo, ou na intriga, como dizem os teóricos de literatura, né? é Jesus. Uma pessoa é um cego mendigo, outra pessoa é Jesus, o Messias. Messias é um enviado, um ungido, com uma determinada missão, no caso, a missão de salvar a humanidade. Né? E outras pessoas não identificadas, outras pessoas genericamente aludidas. Né? Os apóstolos e os discípulos que seguiam Jesus, porque nem todo mundo que seguia era apóstolo, existiam os discípulos. Os apóstolos foi uma seleção que Jesus fez entre os discípulos. Né? E uma multidão, ou porque fossem curiosos, ou porque iam demandando alguma bênção. Estavam ali em demanda de alguma bênção do Messias. Então, identificamos as pessoas, o lugar e as condutas ou atitudes. Sobre o lugar, Jericó é Israel. Israel do século I. Era um lugar de muita crença, era um lugar de efervescência, de expectativa pelo Messias, porque as profecias das escrituras do Antigo Testamento que falavam do Messias davam certas dicas ou até descreviam para alguns intérpretes com muita clareza como seria o Messias e quando viria o Messias.
E as pessoas que estudavam as Escrituras estavam na expectativa de que o Messias chegasse. E estavam procurando a semelhança entre os homens que apareciam e que se diziam, o que o povo cogitava que esses homens fossem o Messias, estavam procurando ver se havia semelhança entre esses homens, entre o que eles faziam ou deixavam de fazer, e o retrato falado que tinha lá no profeta Isaías e em outras escrituras do Antigo Testamento, o retrato falado do Messias que havia de vir. Então, a multidão de curiosos seguiu. Bom, então, está explicado por que a análise se centra nas pessoas, no lugar e nas atitudes ou condutas. Então, tínhamos já começado a ler os primeiros versículos que diz: depois foram para Jericó, aqui no versículo 46 do capítulo 10 de Marcos, e versículos seguintes até o 52. Depois foram para Jericó, eu botei um A, entre parênteses, quando ele diz Jericó, porque vou analisar o lugar, e saindo ele de Jericó, com os seus discípulos, antes do com os seus discípulos, botei um B, entre parênteses, e uma grande multidão, antes de grande multidão, botei a letra C, porque vou analisar o sentido da grande multidão, e Bartimeu, tem a letra D antes de Bartimeu, que vou analisar a pessoa de Bartimeu, né? Bartimeu que era cego, filho de Timeu, antes das palavras filho de Timeu, eu botei entre parênteses a letra E, né? porque vou analisar o sentido de a Bíblia dizer que o pai de pessoa é fulano, né? Que cada pessoa é filha de alguém identificada como pai, né? E botei um F antes da expressão junto ao caminho, porque Bartimeu estava junto ao caminho, significa na beira da estrada, como nós diríamos na linguagem coloquial simples. G antes da palavra mendigo, porque o autor destaca o fato de que Bartimeu era mendigo. E tem outras letras que nós vamos ver no restante do texto, que diz: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, Bartimeu, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? Mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Bom, esse é o conjunto de versículos do Evangelho de Marcos que nós vamos usar na análise em que nós procuramos tirar lições do episódio com o cego Bartimeu. Mas já estamos com muito tempo, 1 hora praticamente. Vamos parar por aqui para darmos continuidade no próximo domingo, agradecendo os que estiveram conosco e lembrando mais uma vez que fique sempre até o fim, compartilhe e dê o seu like ou dislike e mande comentários ou perguntas para o canal. Muito obrigado mais uma vez e esteja conosco no próximo domingo, no mesmo horário. Até lá. Amém.